Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai ver o capítulo 6 do livro de vibrações, que a ideia é tentar generalizar tudo que nós vimos para um grau de liberdade e para sistemas discretos com vários graus de liberdade. Então, pensando num caso mais simples, em um massa-mola amortecedor, né? Agora com 2 graus de liberdade, aqui a gente está vendo esse primeiro conjunto de mola amortecedor prendendo esse bloquinho de massa M1, o segundo conjunto aqui unindo os 2 blocos, né? E o terceiro prendendo esse bloquinho de massa M2 na esquerda. Ele pode estar submetido a carregamentos externos aqui, F1 e F2. Então a gente pode fazer o nosso diagrama de corpo livre, e aí supondo que o 2 é maior do que o 1, essa mola aqui vai estar trabalhando sob tração, então vai estar puxando eles, certo? No sentido contrário, então vai estar puxando esse bloquinho para a esquerda, para o bloquinho de massa M2 para a esquerda, o bloquinho de massa M1 para a direita. Então a gente pode usar aqui a segunda lei de Newton para fazer o somatório de força em cada um desses bloquinhos, somatório de força em cada um desses bloquinhos, e chegar nas nossas equações de movimento. Então agora nós temos 2 equações de movimento. Nós vamos ter, para um sistema com n graus de liberdade, nós vamos ter n equações de movimento. Então a gente pode só reorganizar essas 2 equações dessa forma, né? Para ficar na ordem o 1, 2 pontos, o 2, 2 pontos, o 1 ponto, o 2 pontos, o 1, o 2, certo? Dessa forma como está apresentado aqui. E aí com isso a gente pode reescrever essas equações de movimento em uma equação de uma forma matricial, né? Agora vai ser o vetor aqui, né? Aceleração, velocidade e deslocamento. Nesse caso tem 2 graus de liberdade, então vai ter 2 linhas. E as matrizes vão ser todas 2 por 2. E aí repare que essas matrizes são simétricas, né? Matriz de massa, de amortecedor e de rigidez. Então a gente pode reescrever aqui essa nossa equação de uma forma simplificada basicamente para qualquer sistema que a gente vai estudar. A gente pode escrever aqui, para esses sistemas lineares, a gente pode escrever uma equação desse tipo. Vai ter uma matriz de massa vezes um vetor de aceleração, mais uma matriz de amortecimento, vezes um vetor de velocidade, mais uma matriz de rigidez, vezes um vetor de deslocamento, vai ser igual a um vetor de forçamento externo. Então, basicamente, o que a gente quer agora é estudar uma equação desse tipo. Só uma generalização do que a gente tinha visto antes, né? Antes nada disso era vetor ou matriz, era tudo escalar. Então, vamos olhar agora para como resolver uma equação desse tipo. Primeiro, vamos seguir o mesmo procedimento como a gente fez antes. Primeiro, olhar o caso que não tem amortecimento e não tem forçamento. Então, o caso de vibração livre, sem amortecimento, para um sistema com n graus de liberdade. Então, a nossa equação de movimento tem essa cara, né, onde a matriz de massa vezes o vetor de aceleração, mais uma matriz de rigidez vezes um vetor de deslocamento, é igual a um vetor nulo. Então, para resolver isso, a gente usa a seguinte hipótese, movimento sincronizado. Isso quer dizer, então, que todos os graus de liberdade variam ao longo do tempo com a mesma fórmula, com a mesma função. Então, basicamente, se a gente tem aqui um vetor de deslocamento U de t, a gente pode reescrevê-lo como sendo um vetor U maiúsculo, onde não vai depender do tempo, vezes uma função g de t. Então, como se cada componente desse vetor aqui tivesse essa mesma dependência do tempo aqui da mesma forma com essa função g de t, que a princípio a gente está considerando uma função genérica, beleza? Então, a nossa equação do movimento pode ser reescrita dessa forma. Se a gente olhar aqui, a segunda derivada do deslocamento, esse vetor U maiúsculo não depende do tempo, então não vai derivar, só vai derivar o g. Então, repare que fica o U aqui dos dois lados. Então, se a gente olhar aqui para qualquer linha I, se a gente for olhar isso aqui, né, produto de uma matriz por um vetor, né, então, para qualquer linha I desse produto, a gente pode escrever a equação dessa forma. Então, vai ser o somatório em J, de MIJ vezes o J, vezes G 2 pontos, que é uma função, mais o somatório em J do KIJ vezes o J, vezes a função G igual a zero. Então, a gente pode manipular aqui, né, passar uma parcela para o lado direito e dividir uma pela outra e chegar nessa nossa equação aqui. Então, olha o que isso está dizendo para a gente. Está dizendo que aqui do lado esquerdo, nada disso depende do tempo, e aqui do lado direito,
essa razão depende, cada um desses dois depende do tempo. Então, a matriz de rigidez e a matriz de massa não dependem, e esse vetor U aqui, né, que seria esse vetor de deslocamento de cada grau de liberdade, vetor de deslocamento de cada nó ali, ele não depende do tempo, que foi essa hipótese que a gente fez no movimento sincronizado. Então, se o G depende, essa razão aqui não depende, a gente só pode chegar à conclusão aqui, se nós olharmos os dois, esse vermelho não depende e esse direito pode depender, né, o G dos pontos e o G, então essa razão tem que ser uma constante, certo? Não pode depender do tempo também, porque essa parcela do lado esquerdo não depende. Então a gente pode reescrever isso aqui, essa constante, como sendo ômega ao quadrado. Então agora a gente pode fazer o processo inverso, né, usando esse ômega ao quadrado, e reescrever aqui essa equação que a gente tinha antes, como duas equações diferentes. Uma que é a primeira que depende do tempo, e a segunda que não depende do tempo, só depende das posições, né, da distribuição espacial. Então, essa primeira equação aqui tem a mesma cara do que a gente já viu lá por causa de vibração livre, né, sem amortecimento, né, que a solução era a soma de seno e cosseno. Então, essa segunda aqui a gente vai ter que olhar um pouquinho melhor. Então, a gente pode reescrever aqui essa segunda, tirar aquele somatório, que agora não é mais conveniente, e reescrevê-la dessa forma. Então, passando aqui uma parcela para o lado esquerdo para botar o lado direito igual a zero, a gente tem aqui, então, a nossa equação de como que é a distribuição no espaço. Então, basicamente, nós temos dois tipos de equação para resolver. Uma equação a gente vai resolver no tempo e a outra a gente vai resolver no espaço, certo? Então, o que nós não conhecemos aqui é esse ômega, né? Essas frequências naturais, e esse U maiúsculo, esse vetor U maiúsculo, vão ser os modos naturais. Então, para esse nosso caso aqui, a solução trivial é que esse vetor U seja igual a zero, mas isso não faz sentido para a gente. Se ele for igual a zero, a mesma coisa que falar que não tem movimento, né? Que pela interpretação física de como a gente está definindo esse vetor. Então, para ter a solução não trivial, esse determinante tem que ser igual a zero. Então, a gente vai ter que fazer que esse determinante aqui é igual a zero para calcular quais seriam as nossas frequências naturais. Certo? Então, a gente vai ficar usando a gente sempre vai usar essa equação da solução não trivial. Então, isso é basicamente um problema de alto valor, onde cada alto valor, ômega-r, que é a frequência natural, possui um alto vetor U de R associado. Então, cada frequência natural possui um modo natural de vibrar associado. Certo? É a mesma coisa de falar, do ponto de vista matemático, o alto valor é outro vetor, e do ponto de vista de interpretação física, seriam as frequências naturais e os modos naturais. Então, vamos lá. Como esse U, né, são autovetores, então a solução dessa equação aqui de espaço, a gente pode calcular quais seriam os autovalores, as frequências naturais, mas nessa solução aqui do espaço, nós não conseguimos calcular diretamente qual que é esse U. Nós só conseguimos achar uma razão entre eles, porque se o U de R é a solução, uma constante multiplicada por esse vetor também é solução, certo? Então, é porque uma combinação linear das soluções vai ser uma solução também. E aí, o que a gente faz para definir cada componente desse autovetor é usar um processo de normalização. Sei lá, o que a gente está mais acostumado lá, talvez desde a álgebra linear, é normalizar como se o módulo desse autovetor fosse igual a 1, né? Para isso ser um vetor unitário, né? Representar uma base que é mais fácil da gente trabalhar. Mas para o nosso caso de vibrações é conveniente a gente fazer uma normalização com a matriz de massa. Então, ao invés de normalizar por essa equação aqui do espaço, a gente acha a relação entre os componentes, né? E para achar o valor específico, ao invés da gente fazer que o módulo desse vetor é igual a 1, a gente usa essa equação aqui, que a transposta desse vetor vezes a matriz de massa vezes esse vetor é igual a 1. Então aparece essa matriz de massa aqui que vai ser conveniente para a gente. Beleza? Então, se a gente olhar o que acontece aqui, se a gente seguir essa propriedade, a gente pode olhar aqui para essa equação de novo
certo? Que vai ser escrito aqui para um ômega R qualquer, que a gente já calculou lá. Se for um sistema de 2 graus de liberdade, R pode ser igual a 1 ou igual a 2. Se for um sistema de N graus de liberdade, R pode ser igual a 1, a 2, 3 até N. Então, para cada grau de liberdade, a gente pode fazer esse procedimento. Então, partindo dessa equação, da equação no espaço, já para um dado ômega R, agora a gente quer calcular qual que é esse U de R. Repare que para a frequência natural a gente usa o índice inferior R e para o módulo natural a gente usa o índice superior, porque o índice inferior aqui do módulo natural, desse vetor, a gente usa para definir as componentes desse vetor. Então, multiplicando aqui pela esquerda, pela transposta desse vetor U de R, dos dois lados, desse lado aqui vai dar 0. Então, aqui, essa parcela aqui, que ficaria U de R transposto vezes K vezes U de R, menos ômega R ao quadrado, vezes U de R transposto, vezes M, vezes U de R, onde aqui acaba aparecendo essa normalização que é igual a 1. Então, a gente pode passar esse ômega R para o outro lado e chegar à conclusão, então, que U de R transposto vezes K vezes U de R é igual a ômega R ao quadrado, certo? Então, se o produto aqui do transposto desse vetor aí, né, do modo natural vezes a matriz de massa vezes esse próprio vetor é igual a 1, se a gente fizer a mesma coisa, ao invés de multiplicar pela matriz de massa, multiplicando pela matriz de rigidez, ele vai dar igual a própria frequência natural ao quadrado. Então, vamos olhar agora um exemplo aí, né? É basicamente a mesma coisa que a gente tinha visto antes, só que agora a gente está desprezando o amortecimento, né? Considerando como se fosse um caso de vibração livre. Então, essas matrizes aqui já foram apresentadas anteriormente, né? Só que antes, a gente começou esse capítulo mostrando isso, né? Só que antes tinha amortecedor e tinha forçamento, agora não tem mais nada disso. Então, fica com essa cara aqui. Então, seguindo o procedimento, primeiro para calcular as frequências naturais, a gente precisa fazer esse determinante, certo? Então, fazendo as contas aqui desse determinante, um determinante simples, 2×2, matriz 2×2, a gente consegue calcular aqui as duas frequências naturais. E aí, reparem que, tudo bem, essa equação aqui tem 4 raízes, né, por nome de quarto grau, mas não faz sentido falar em frequências naturais negativas. Então, as raízes negativas aqui, a gente pode desprezar, porque seria menos essa raiz toda aqui, a gente pode desprezar, não faz sentido físico para a gente fica só com as frequências naturais positivas, certo? Se lembrar da definição das frequências naturais que a gente tinha visto antes, agora é a mesma coisa, só que para um sistema com mais de 1 grau de liberdade. Então, para o sistema de 1 grau de liberdade tinha uma frequência natural, agora para o sistema de 2 graus de liberdade ele tem 2 frequências naturais. Então, esse é o primeiro ponto, essa é a solução das frequências naturais desse nosso sistema. Então, agora, o que a gente precisa fazer é achar a razão entre os componentes desse nosso vetor aqui, desse nosso vetor U, que é do modo natural de vibração. Então, fazendo aquela conta lá, né, como a gente tinha visto a equação no espaço, né, a gente pode fazer aqui todo esse produto e nós chegamos aqui a duas equações. E aí são duas equações que são linearmente dependentes, a gente não consegue resolver, tanto faz se a gente usar a primeira ou a segunda para explicitar a razão entre o 1 e o 2, que eu estou chamando aqui de alfa de R, né? Não faz a menor diferença qual das duas equações a gente vai usar, o resultado final tem que ser o mesmo. Então, usando aqui, fazendo que o 1 é igual a alfa de R vezes o 2, certo? Que a gente consegue obter a partir dessa nossa equação, a gente pode seguir para o procedimento de normalização. Então, U transposto vezes M vezes U é igual a 1, certo? Onde o U aqui é o 1 e o 2, né? O transposto 1 e o 2, a matriz de massa. E aqui eu já substituo o 1 por alfa de R vezes o 2 de R. E aí é só fazer todas as manipulações, dessas matrizes, né? Só uma continha algébrica que a gente precisa resolver, não tem grandes dificuldades. Então, resolvendo tudo isso, a gente pode vir aqui e calcular, explicitar qual que é o nosso valor de U2 e depois, posteriormente, calcular o valor de U1. Repara que alfa de R, vou voltar aqui para o slide anterior, alfa de R a gente conhece, né? A princípio a gente sabe tudo isso aqui, são as propriedades do sistema, né? K1, K2, K3, e o ômega R a gente
calculou anteriormente fazendo aquele determinante, fazendo o determinante é igual a zero. Então essa é a solução do nosso sistema, é a primeira parte do que a gente queria ver nesse capítulo, né? Calcular as frequências naturais e os modos naturais. Agora, uma coisa que é útil para a gente, né, bem útil, é ao invés de ter que ficar resolvendo tudo isso desse jeito, transformar esse nosso problema, essa nossa equação no espaço aí que a gente resolveu, essa primeira equação, para a forma clássica de um problema, para a forma padrão, na forma clássica de um problema de alto valor e alto vetor, que é escrita dessa forma, né? Uma matriz A menos o lambda, que é o alto valor, vezes uma matriz de identidade, e tudo isso multiplicando com o vetor B é igual a zero. Então, por exemplo, se a gente for usar algum software tipo MATLAB, a gente só precisa definir a matriz A e ele já calcula para a gente os autovalores dos autovetores. Aí provavelmente os autovetores eles vão usar, a saída deles vai ser usando como se fosse normalizando para o módulo ser igual a 1, depois a gente só tem que ajustar isso para normalizar com a matriz de massa. Mas, então, o procedimento que a gente viu anteriormente é útil para calcular analiticamente, mas para implementar em algum programa é mais fácil implementar dessa forma, onde a gente só precisa definir a matriz A e o programa dá para a gente o autovalor lambda, os autovalores lambda e os autovetores B, que ele já atende a algum procedimento pré-definido para calcular isso, né? Então, por exemplo, se no MATLAB é só colocar E e G, né, de eigenvalue, só botar E e G e colocar a matriz que ele já dá os autovalores e os autovetores. Então vamos transformar isso para a forma padrão para facilitar um pouco a nossa conta, né, a nossa implementação. Então, para isso a gente faz uma transformação de variável aqui, que é esse nosso vetor U, a gente vai redefinir ele como sendo matriz de massa elevado a menos 1 vezes um vetor Q. Então, antes a variável era U, né? O que a gente queria avaliar era U, agora o que a gente quer avaliar é Q. Essa matriz de massa que a gente conhece, e isso aqui, essa matriz de massa elevado a menos meio, é como se cada elemento da matriz de massa tivesse elevado a menos meio. Então, no final das contas, a gente vai ver que esse procedimento, do ponto de vista computacional, acaba sendo mais eficiente do que inverter as matrizes. Então, se a gente substituir aqui na nossa equação, né, transformar o U, aqui vai ser igual a matriz de massa elevado a menos meio vezes o vetor Q, e multiplicar todo mundo, aqui já passei multiplicando, depois aqui para a terceira linha multiplico todo mundo pela esquerda, pela matriz de massa elevado a menos meio também. Então, essa parcela toda aqui vai me dar a própria identidade, vai me dar a própria matriz de identidade, né? M elevado a menos meio vezes M elevado a menos meio vai dar a matriz de identidade. Então a gente pode olhar aqui e definir aqui o que seria uma nova matriz Catil, que vai ser M elevado a menos meio vezes K vezes M elevado a menos meio. E agora então a gente tem o nosso problema escrito na forma clássica de problemas de autovalores e autovetores. Então, de novo, a única vantagem disso é, do ponto de vista computacional, é mais fácil da gente resolver um problema desse tipo, né? Que já tem algoritmos próprios para resolver esse tipo de problema. Então, para isso a gente só precisa definir essa nossa matriz Catil, usando aqui isso que o programa já dá para a gente, os autovalores dos autovetores, e lógico que depois os autovetores. Aqui a gente vai ter que corrigir, né, para transformar os autovetores U, né, para os modos naturais, né, que vai dar esses autovetores Q, e depois a gente tem que acertar essa normalização, ao invés de usar que o módulo dele é igual a 1, usar aquela normalização com a matriz de massa. E agora vamos ver o seguinte, é interessante para a gente pensar, se nós pegarmos duas soluções aí, né, duas frequências naturais, dois modos naturais associados, o que acontece? O que a gente pode fazer? Então a ideia é a gente tentar mostrar que esses autovetores, esses modos naturais, eles constituem uma base linearmente independente que a gente pode usar para escrever a solução do nosso sistema. Então, se nós pegarmos aqui tanto para R quanto para S, né, e olharmos aqui a nossa equação no espaço,
a gente pode sair aqui dessa primeira linha, né, e passar para essa segunda, não tem nenhuma dificuldade, só multiplicar aqui pelo 1, né, e passar isso aqui para o lado de lá. E aí nessa aqui eu vou multiplicar dos dois lados aqui, passar da segunda para a terceira, eu vou multiplicar os dois lados por U de S transposto. Tudo bem? Então não fiz nada demais. Agora aqui, para a solução para a frequência natural ômega S para o modo natural U de S, a gente faz o mesmo procedimento, só que aqui na última linha a gente multiplica por U de R transposto. Então as duas equações não estão iguais, mas elas estão parecidas. Então, para fazer uma ficar igual à outra e ficar mais conveniente para a gente fazer essa manipulação, a gente pode fazer o seguinte: a gente pega aqui essa nossa equação aqui, né, essa última equação aqui, e eleva os dois lados pela transposta, a gente tira a transposta dos dois lados. Então, se a gente fizer a transposta aqui, né, a transposta de um produto de cada matriz, o produto da transposta de cada uma, mas a ordem de multiplicação se inverte. Então é isso que a gente está fazendo aqui. A transposta de cada uma, mas a ordem de multiplicação se inverte. Então, se a gente olhar para essa nossa equação aqui, a gente pode lembrar que a matriz de rigidez e a matriz de massa são simétricas, então a transposta é igual a ela mesma, e escrever então a nossa equação com essa cara, onde agora aqui do lado esquerdo é exatamente igual ao que a gente tem do lado esquerdo aqui, certo? Que a gente fez para essa solução de R. Então, são duas parcelas exatamente iguais. Então, a gente pode pegar e fazer uma menos a outra. Então, do lado esquerdo vai dar 0, né? E aqui vai dar essa diferença. Esses vetores aqui, esse produto aqui, né? Transposto do vetor U de S vezes a matriz de massa vezes o vetor U de R. Aparece nos dois casos, né? E aqui vai acabar cancelando, que é tudo igual. Então fica um produto desse tipo. Se R for igual a S, isso aqui não pode dar igual a 0, né? Porque é exatamente a nossa normalização. Então isso aqui que tem que dar igual a 0, a diferença das frequências naturais, o que é razoável. Se R for igual a S, vai ser ômega R ao quadrado menos ômega R ao quadrado, então tem que dar 0. Agora, se eles forem diferentes, as frequências naturais têm que ser diferentes e esse produto aqui tem que ser igual a 0. Então, isso a gente pode pensar nisso como sendo um produto escalar, né? E acaba que esse produto escalar, algo próximo como produto escalar, e esse produto escalar sendo igual a 0 é a mesma coisa que falar que esses vetores são perpendiculares. Então, repare o seguinte, que se eles forem iguais, esse produto dá 1, se eles forem diferentes, esse produto dá 0. Se R igual a S, produto dá 1, se R diferente de S, produto dá 0. Então, quer dizer que eles são perpendiculares, e aqui é a condição que a gente usou para normalizar. Então, vamos olhar com um pouco mais de calma para essa equação e vamos voltar para o que a gente tinha antes, para a equação completa, e vamos pensar aqui então o que a gente pode falar em relação a esse lado esquerdo da equação. Então, seguindo a mesma ideia, se R for igual a S, certo? Esse produto vai dar 1, né? O de S transposto vezes M vezes o de R, então vai ficar só ômega S ao quadrado, e se ele for diferente, esse produto vai dar igual a 0. Então a gente pode definir o que a gente chama de matriz modal, que é esse gama maiúsculo, onde cada coluna dessa matriz vai ser um vetor modal desse, vai ser um vetor de modo natural de vibração desse. Então vai ser o 1, o 2, o N, e aí a linha vai ser as linhas do próprio vetor. Então a gente pode generalizar aqui essas duas equações que nós vimos aqui, né? Se R for igual a S, se R for diferente de S, e escrever o seguinte: para essa primeira linha aqui, ó, que é multiplicando pela matriz de massa, se R for igual a S, tem que dar 1, se for diferente, tem que dar 0. Então, isso aqui é a mesma coisa a gente escrever que a transposta da matriz modal vezes a matriz de massa vezes a matriz modal é igual à identidade. Se R for igual a S, vai estar na diagonal principal, se não for, vai estar fora. Por outro lado aqui, é a mesma coisa que a gente pode fazer usando a matriz de rigidez. Então, a transposta da matriz modal vezes a matriz de rigidez vezes a matriz modal
vai ser igual a matriz lambda maiúsculo, onde ela é uma matriz diagonal principal e cada elemento dessa diagonal é a frequência natural ao quadrado da linha ali associada, né, certo? Então vai ser ômega 1 ao quadrado, ômega 2 ao quadrado, até ômega n ao quadrado. Então, isso aqui é só uma generalização, usando essa definição dessa matriz modal, do que a gente tinha visto antes para cada autovalor e para cada autovetor associado. E aí, por que a gente faz isso? É interessante por causa desse caso das coordenadas normais. Então, qual que é o objetivo de estudar essas coordenadas normais? É que com isso a gente consegue desacoplar as nossas equações do movimento. Então, nas coordenadas físicas, nós temos equações de movimento acopladas, como nós vimos antes, equações diferenciais acopladas, e a gente quer apresentar um procedimento que a gente consiga analisar cada grau de liberdade como se fosse um sistema de 1 grau de liberdade equivalente. Então aqui nós temos um sistema de 3 graus de liberdade e aqui nós temos 3 sistemas de 1 grau de liberdade, certo? Então são coisas equivalentes. O que a gente quer então é aplicar esse procedimento para vir aqui para as coordenadas normais, resolver, como é tudo de 1 grau de liberdade, a gente pode resolver como a gente viu na primeira parte do curso, né, nos capítulos anteriores. Então aqui a gente resolve cada um desses graus de liberdade que usamos as coordenadas normais. Depois a gente faz o processo inverso e vem aqui para as coordenadas físicas para ter uma interpretação desse nosso movimento. Beleza? Então a vantagem do procedimento é que a gente pode usar tudo que a gente já viu anteriormente. Então para desacoplar as coordenadas, para fazer esse processo de desacoplar as equações de movimento, nós vamos usar as coordenadas normais, e aí para isso então a gente vai fazer essa transformação. A gente vai falar que as nossas coordenadas físicas estão relacionadas com as coordenadas normais usando essa matriz gama, né, que era a matriz modal, a matriz dos autovalores. E aí aqui pela equação do movimento, né, pegando por causa sem amortecimento, agora já considerando um forçamento qualquer, nós podemos fazer essa mudança de coordenada, certo? Com essa primeira parte aqui, né? Reparem que a derivada só vai derivar o eta, né? Que são as coordenadas normais, o gama não precisa derivar. E agora a gente multiplica todo mundo pela esquerda pela transposta da matriz modal. Então, fazendo essa multiplicação, aparece essa nossa equação aqui. Só que se nós repararmos, essa primeira parte aqui, né, que é gama transposto vezes m vezes gama, era o que a gente tinha visto lá que dava matriz identidade. Por outro lado, esse gama transposto vezes k vezes gama dava aquela matriz lambda maiúscula, né, que era uma matriz diagonal principal, onde cada elemento era frequência natural ao quadrado. E esse último termo, a gente pode calcular, é só olhar o tipo de forçamento para a gente. E a gente faz esse produto aqui, né, pela transposta da matriz modal, e obtém o que seria esse nosso forçamento nesse nosso espaço de coordenadas normais, nessa mudança de variável. Então seria o forçamento por causa de coordenadas normais. Então se nós usarmos aqui essas 3 equações, a gente consegue chegar aqui nessa primeira linha e usando a definição então de cada uma delas, como essas duas matrizes são diagonais principais, né, que a identidade só tem uma, aqui tem a frequência natural ao quadrado, só que só vai dar um vetor, então usando as coordenadas normais nós temos que resolver um sistema de equações desacopladas desse tipo, né, onde é exatamente a mesma coisa que a gente tinha visto para o caso de vibração com 1 grau de liberdade, só que agora em vez de ter, sei lá, n sistemas, n equações, por causa de n graus de liberdade, n equações acopladas, nós temos n equações desacopladas, como se cada uma pudesse ser 1 grau de liberdade independente. Então a gente consegue resolver aqui usando as nossas condições iniciais, e a gente tem que tomar cuidado porque as nossas condições iniciais que nós conhecemos, tanto a posição inicial quanto a velocidade inicial, elas são dadas em relação a u. Então o zero, né, e o ponto de zero. A posição inicial e a velocidade inicial para qualquer grau de liberdade.
Só que usando aqui a nossa definição, né, de como a gente fez essa transformação de coordenada, a gente pode passar isso aqui, inverter, né, e fica então a inversa da matriz modal. Só que para não precisar calcular a inversa, que computacionalmente não é muito bom, a gente pode usar aquela propriedade lá que é transposta da matriz modal, aqui, que foi a nossa normalização, né? Transposta da matriz modal vezes a matriz de massa vezes a matriz modal é igual à matriz de identidade. Então, se nós multiplicarmos aqui essa equação nos dois lados, pela direita, pela inversa da matriz modal, né? Aqui vai ficar a matriz modal vezes a inversa da matriz modal, e aqui vai ficar a identidade vezes a inversa da matriz modal. Essa parte aqui vai dar 1, né, o que seria a matriz modal vezes a inversa dela, e a identidade vezes a inversa da matriz modal da própria inversa da matriz modal. Então a gente pode substituir aqui que a inversa da matriz modal é a transposta dela vezes a matriz de massa. Então a gente pode fazer isso tanto para o caso da posição inicial quanto para a velocidade inicial. Então nós vamos resolver aqui as nossas equações usando essas coordenadas normais e essas condições iniciais que nós precisamos obter aqui usando essa relação aqui da transposta da matriz modal vezes a matriz de massa vezes as condições iniciais, né, usando os deslocamentos o zero e as velocidades o ponto de zero, v0. Então o que a gente precisa fazer é o seguinte: resolve essas nossas equações, né, usando as coordenadas normais, e depois, por último, uma vez que tem a solução aqui de todos os graus de liberdade, é só seguir esse procedimento para calcular as soluções de U em qualquer instante de tempo. Então repare que tudo que a gente fez por causa de um grau de liberdade, né, de novo, foi na primeira parte do curso, a gente pode usar exatamente as mesmas técnicas aqui. Então, independente de como for esse forçamento aqui, né, tanto com relação às coordenadas normais ou aqui, se for harmônico, a gente pode usar lá aquela soma de seno e cosseno. Se for vibração livre, a gente pode usar lá, por causa que não tem amortecimento, ao invés de seno e cosseno em função da frequência natural. Se for um forçamento periódico, a gente pode usar a série de Fourier. Se for um forçamento arbitrário, nós podemos usar a integral de convolução, e nós também podemos usar como método alternativo a todos eles a transformada de Laplace, como a gente viu. Então é só seguir exatamente o mesmo procedimento. E agora vamos ver o que a última parte é por causa dos sistemas dissipativos. Então aparece esse termo aqui a mais, né? E a gente faz aquela mesma hipótese, de movimento sincronizado. Então, seguindo o mesmo procedimento que a gente tinha feito antes, a diferença é que agora a gente vai supor que esse nosso g de t é uma exponencial, né? Exponencial de lambda t. Procedimento parecido com o que a gente tinha feito antes para um grau de liberdade. Então, fazendo todas as contas aqui, a gente chega nessa nossa equação, certo? Que também é uma equação nós podemos pensar como sendo uma equação de autovalores e autovetores, né? Onde aqui agora os autovalores seria o lambda, né? O autovetor seria o u de novo. Mas essa equação genérica para a gente não é tão útil, né? O caso mais útil, sem dúvida nenhuma, é o caso de amortecimento proporcional, onde a gente assume que essa matriz aqui do amortecimento é uma combinação linear da matriz de massa e da matriz de rigidez. Então, por que a gente faz isso? Porque eu tinha comentado com vocês que, sem nenhuma dúvida, a parte mais difícil da gente medir experimentalmente seria esse amortecimento. Então, para a gente não precisar medir o amortecimento aí num sistema com vários graus de liberdade, pode dar uma coisa muito complexa, a gente pode só pensar em tentar medir essas duas constantes de proporcionalidade, né? Tentar aproximar nosso amortecimento, ao invés de considerar um caso genérico, considerar como se ele pudesse ser feito dessa forma, certo? Então nós só precisaríamos medir ou calibrar esses dois parâmetros, βm e βk, que são as constantes de proporcionalidade. E além disso, isso facilita muito para a gente, porque a gente pode reescrever a nossa equação de movimento dessa forma e seguir o mesmo procedimento usando coordenadas normais. Então, mesma forma que a gente tinha feito antes, substituindo aqui nessa equação o U pela matriz modal vezes o vetor de deslocamento usando coordenadas normais,
a gente chega aqui nessa linha de baixo e de novo, multiplicando pela esquerda, pela transposta da matriz modal, né, vai aparecer para a gente aqui duas vezes cada, né, a identidade, né, que seria a transposta da matriz modal vezes a matriz de massa vezes a matriz modal, aparece nessa primeira parte. Aqui também vai aparecer e aparece duas vezes a transposta da matriz modal vezes a matriz de rigidez vezes a matriz modal, que era aquela matriz lambda maiúscula, que era só a diagonal principal, de cada elemento era a frequência natural ao quadrado. Então a gente pode reescrever aqui essa equação usando essas definições, né? De novo, a gente usou o N, né, para o forçamento, da mesma forma que a gente fez aqui anteriormente. Então esse N é a transposta da matriz modal vezes esse vetor de forçamento, né, de carregamento. Então com isso a gente também consegue desacoplar o nosso sistema e de novo vai ficar como se fossem N sistemas de 1 grau de liberdade. Então a gente pode resolver tudo que a gente fez antes para o caso com dissipação, a gente pode olhar para esse caso aqui, certo? Então repare que esse amortecimento proporcional ele é um pouco restrito, porque ele já assume que essa matriz aqui tem uma forma pré-definida, como sendo essa combinação linear, mas essa hipótese é muito útil, porque facilita a nossa modelagem, né? Enfim, acaba desacoplando tudo aqui, e além disso, como esse amortecimento, cada elemento dessa matriz é um pouco complicado da gente calibrar, né? Da gente tentar estimar. Então, dessa forma, facilita um pouco, porque nós só precisamos calibrar ou estimar dois parâmetros, né? Proporcionalidade com a matriz de massa e a constante de proporcionalidade com a matriz de rigidez. Então, a gente pode usar essa equação e, de novo, fazer tudo que nós fizemos para um grau de liberdade e usar as condições iniciais da mesma forma que a gente tinha mostrado antes, né? Fazendo que as condições iniciais lá, né? O eta de zero, a gente faz como se fosse a transposta da matriz modal vezes a matriz de massa vezes o U de zero, o eta ponto de zero seria a transposta da matriz modal vezes a matriz de massa vezes o ponto de zero. Então, vou voltar aqui só para relembrar. Aqui, as condições iniciais a gente calcula da mesma forma que a gente tinha visto anteriormente. Então, vamos só apresentar agora o caso do amortecimento geral. A gente não vai entrar em muito detalhe, mas para estudar o amortecimento geral, a gente pode olhar aqui essa equação, né, completa, né, e escrever essa equação a mais aqui, que a princípio não está dizendo nada para a gente, né? A massa vezes um vetor de aceleração, menos a massa vezes um vetor de aceleração, tem que ser igual a um vetor nulo. Só que a gente pode reescrever essas duas equações, né, em uma forma matricial aqui, onde aqui acaba aparecendo, né, o ponto e o dos pontos, U e o ponto, e isso aqui é parecido com o que a gente tinha visto, antes lá no final do capítulo 2, né, que a gente podia transformar um sistema de segunda ordem, né, em um sistema de primeira ordem. Então, antes, para um grau de liberdade, a gente transformava uma equação diferencial de segunda ordem em duas de primeira ordem, usando lá aquela ideia de variáveis de estado. Isso aqui a gente faz uma coisa parecida, só que aqui agora a gente está transformando um sistema, sei lá, de n equações de segunda ordem em 2n equações de primeira ordem. Então, para isso, a gente pode definir aqui essa primeira parte como se fosse uma matriz A, né? Essa primeira parte que seria a derivada desse vetor W, né? Que seria parecido para a gente, como a gente viu lá para as variáveis de estado. Essa matriz B seria isso tudo aqui, e essa matriz W seria, esse vetor W seria aqui esse vetor, e de novo, a gente pode generalizar aqui o caso do carregamento, né? Que daria para a gente esse vetor Q. Então essa é a equação mais geral possível, mas a gente vai trabalhar pouco com ela. De qualquer forma é útil a gente apresentar, né? Principalmente para a parte numérica, pode acabar sendo interessante, assim, se a gente tiver um pouco mais de informação de como construir essa matriz aqui de amortecimento, a gente pode usar essa solução. Só que repare que analiticamente isso não é muito vantajoso, porque isso não é muito
não é muito prático assim, para o tratamento analítico, né? Porque se nós pensarmos num sistema simples de 2 graus de liberdade, aqui acabam ficando, essa matriz A acaba ficando 4x4, né? Esse vetor acaba tendo 4 linhas, isso acaba dificultando um pouco a solução analítica, mas do ponto de vista numérico pode ser um pouco mais útil. Então era isso que tinha para a gente ver nesse capítulo. Então foi a primeira parte o primeiro capítulo da segunda parte, da matéria, e depois a gente vai ver o último capítulo, que é o caso de vibração do sistema contínuo. A gente vai ver especificamente para o caso de uma barra e de um eixo. Então era isso, pessoal. Obrigado.